nós vamos dar início no capítulo 2. Antes de eu... Não, eu vou esperar um pouquinho, nem vou falar agora, porque tem pouca gente. Esperar mais. No final eu falo sobre o questionário, tá bom? Então vamos lá. A origem da igreja. A igreja de Cristo sempre existiu na mente e coração do Pai, desde antes da fundação do universo. Efésios 1:4 e 1 Pedro 1:20. Quem achar aí pode... Efésios 1:4 e 1 Pedro 1:20. Pode ler. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 1 Pedro, quem achou pode ler. 1 Pedro 1:20. Amém. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, quando a gente lê essas passagens, a gente já consegue perceber que a igreja ela já tinha nascido no coração de Deus, né? Mesmo antes dela ser, vamos dizer assim, materializada, né? O plano de salvação estava traçado por Deus. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de ser efetuado no Calvário. O Cordeiro já era conhecido do Pai. Em uma ordem lógica, podemos admitir: Deus fundou a igreja, Jesus Cristo formou a igreja e o Espírito Santo confirmou a igreja. Assim, o projeto no coração de Deus, a formação pelo ministério de Cristo e a confirmação no dia de Pentecostes, pelo poderoso derramamento do Espírito Santo. A fundação da igreja. A igreja antes era um mistério, oculta em Deus. Fora revelada em Cristo, tornando-se o segredo de Deus, conhecido dos homens. A expressão oculta em Deus indica que a igreja esteve sempre na mente de Deus e vindo a ser conhecida pelo ministério terreno de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Efésios 3:9. A igreja de Deus começou a formar e revelar-se no tempo quando João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que está lá em João 1:36. Então vamos ler Efésios 3:9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. E João 1:36. Alguém achou? Pode ler?
Não? E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista, né, a fundação da igreja foi feita a partir desse momento. Quando João viu, né, a Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Sim, sim. Certeza. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Oh, glória. Bem, obrigada. Eu ia botar na minha garrafa e esqueci. A gente precisa ter em mente porque, infelizmente, o mundo, né? As pessoas hoje estão muito manipuladas pelas coisas que veem, pelas coisas que ouvem, pelas coisas que leem. E muitos entendem que Jesus foi um homem qualquer, né? Assim como atende lá aquela pessoa lá, por favor. Não, já foi. Assim como a gente se converte, né? Quando a gente se converte e que a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente pode perceber, né? É notório isso na nossa vida, o quanto Deus tinha um plano para a gente e que a gente desconhecia esse plano. Nós não tínhamos conhecimento. Nós achávamos que nós estávamos, que nós nascemos e estávamos para viver nessa vida sem uma direção. Vamos vivendo aí, né? Vamos crescendo e vamos vivendo. E aí, quando a gente aceita Jesus, a gente descobre que Deus já tinha um plano para a gente. Desde antes da gente nascer, lá no ventre da nossa mãe, Deus já nos amava, já cuidava de cada um de nós. E a gente percebe que isso hoje é muito cauterizado, é muito relativo, né? Pode ser, pode não ser. As pessoas não têm essa convicção. As pessoas olham para Jesus como um ser que muitos entendem que veio para alguns, não veio para outros. Muitos entendem que ele foi um homem qualquer igual nós fomos. E a gente... a palavra correta não é nem relativo, é banalizado. Banalizado. E a gente percebe isso numa série de coisas que hoje nós podemos ver com os nossos olhos, literalmente. Né? A forma que as pessoas fazem chacota com o nome de Cristo, fazem piada, fazem até filmes dizendo que Jesus era amante de Maria e outras coisas. Então, quer dizer, infelizmente, as pessoas não têm mais temor de Deus. Não tem temor de Deus. E isso também foi colocado, né, por Deus, que muitas pessoas não aceitariam. Ele veio para todos, mas nem todos os querem, né? Nem todos os quiseram antigamente. E hoje não é diferente. Nós sabemos qual foi o papel de Jesus Cristo. Né?
que o derramamento de sangue na cruz do Calvário não foi uma invenção ou uma idealização, não foi nada disso, foi verdadeiro, foi real, aconteceu mesmo. A Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de âmbito mundial no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Na manhã do dia de Pentecostes, aconteceu. 120 seguidores de Jesus oravam reunidos. Línguas de fogo desceram sobre eles. Falaram em outras línguas. O tríplice efeito do Pentecostes iluminou a mente dos discípulos. Compreenderam que o reino não era político. Deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo. E é interessante quando a gente busca, né? Quando a gente fala assim, eu quero avivamento, nós precisamos de avivamento, mas a gente também não quer pagar o preço, né, desse avivamento. Muitas vezes a gente não quer pagar o preço, porque a palavra de Deus diz assim diz aqui que no dia de Pentecoste aconteceram coisas, né? Foram se evidenciando coisas que foram faladas anteriormente e que os discípulos ficaram atentos. Então, hoje, muitos de nós estamos desapercebidos. A igreja do Senhor, muitas vezes, não está acordada, não está apercebida do que está acontecendo. É como se a gente estivesse aqui e já cumprimos o nosso papel. Eu até falei isso na semana passada. Nós aceitamos a Cristo, já estamos salvos, e beleza. Vou para a igreja, assisto o culto, faço a minha parte, né? Sento ali no banquinho e esqueço que eu preciso multiplicar o conhecimento que eu recebi do Senhor para alcançar as vidas aí fora. Eu não estou aqui simplesmente para dizer que assim, eu aceitei a Jesus e agora eu sou salvo e ponto. O nosso papel é fundamental nessa, como é que eu vou dizer, nessa multiplicação para que outras pessoas também recebam o que eu recebi. Porque quando eu ouvi a palavra de Deus, a primeira vez, eu entendi que não era para mim. Quando Deus começou a trabalhar na minha vida, a partir daquele momento que eu ouvi a primeira vez sobre Jesus, eu comecei a pensar, como assim que eu sou de Cristo? Como assim que Jesus morreu na cruz por mim? Quem é esse Jesus? Então, assim, começou a fazer sentido uma série de coisas na minha vida que não tinham sentido. E eu creio que na vida de cada um de nós é assim também. Eu não venho aqui para a igreja para lotar a igreja, para encher banco. Eu venho para a igreja para prestar culto a Deus, para receber do Senhor e eu poder espalhar
o que eu estou recebendo para as pessoas que não têm nem esperança, literalmente. Então, todas as coisas que foram acontecendo, né? Então, uma tenda, né? Vamos fazer uma tenda aqui, vamos esperar. Literalmente é isso. Vamos fazer uma tenda aqui e vamos esperar. Pois é, mas aí, infelizmente, as pessoas não estão olhando, muito menos percebendo, que tem milhões de pessoas aí que andam pelas essas calçadas aí. A gente consegue ver isso nitidamente quando a gente sai, apesar da gente ver muitas igrejas, o evangelho sendo pregado através de rádio, de revista, jornal, que for televisão, muitas pessoas não querem Jesus. Não querem Jesus. Não é porque elas não conhecem, elas não querem. Literalmente. E aí eu entendo que assim, o diabo ele cega as pessoas. E nós estamos vivendo num tempo de cegueira mesmo. Cegueira espiritual total. E é muito difícil a gente, como ser humano, olhar, sair daqui ou pregar para alguém e a gente vê a pessoa falando, não, eu não quero não. Não quero aceitar Jesus, não. Porque eu lembro que antigamente você falava, não, eu não quero aceitar Jesus hoje não, agora não. Eu quero fazer as minhas coisas primeiro, quero isso primeiro, quero fazer as minhas coisas. Hoje não, as pessoas, se você vai entregar um folheto, a pessoa, não quero, ou não aceito, ou então fala sempre, às vezes fala uma piadinha. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para isso. Porque eu imagino que quando o evangelho começou a ser pregado, foi diferente, não. Apesar de que, na época, né, que Jesus nasceu, as pessoas estavam meio que sem esperança de nada. Estava tudo difícil, tudo ruim. Então, assim, Jesus foi novidade de vida para aquelas pessoas. E aí, as multidões foram se enganjando em trabalhar, em espalhar o evangelho. Mas as pessoas quiseram fazer isso. Hoje eu percebo que muitos de nós não queremos fazer isso. Então nós temos uma grande parcela de culpa nisso. Porque a gente entende assim, todo mundo aí já ouviu o evangelho. Quem é que não ouviu o evangelho que mora, por exemplo, aqui em Nilópolis? Quem é que não ouviu falar de Jesus? Nossa, a gente pode dizer assim, quase impossível. Mas se você colocar a quantidade de pessoas que não entendem, que não conseguem nem parar para pensar um pouquinho, né, da onde que veio, por que veio, porque é muito mais fácil falar assim, eu nasci do macaco. Aí eu fui evoluindo. Só que aí é interessante, porque assim, se você nasceu lá do primata, Homo sapiens, como dizem, então era para a gente continuar evoluindo. E por que a gente está estagnado? Por que a gente está parado? Por que as pessoas hoje matam umas às outras como se estivesse matando
sei lá, uma formiguinha. Que às vezes você nem vê, tu passa por cima, mete o pé lá, morreu. Tu não viu. E é o que a gente faz hoje. Amém. Então hoje nós estamos literalmente vivendo esse tempo, né? Dessa forma. Nós não queremos nos comprometer com o Evangelho. As pessoas estão vivendo o Evangelho para si. Eu me converti, recebi Jesus, beleza, amém. E tá bom. Eu lembro que quando eu me converti, eu queria que a minha família toda aceitasse a Jesus. Você não vê isso hoje assim, enraizado nas pessoas. Você não vê as pessoas demonstrando, não, eu quero que a minha família aceite a Jesus. Eu preciso, Senhor, que tu faça lá uma obra poderosa na minha família. Aleluia. Glória a Deus. E aí é uma preocupação que a gente precisa ter. E aí eu não falo da nossa família só quem vive na minha casa. Né? São minha parentela, meus parentes. A gente precisa buscar isso de Deus para sermos melhores. A plenitude do tempo. A Palestina, onde o cristianismo deu seus primeiros passos, ocupava uma posição geográfica privilegiada, pois estava numa área onde a encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito, a Mesopotâmia, a Arábia com a Ásia Menor. Por isso, vemos a história descrita no Velho Testamento. E esta área, tão cobiçada, sendo invadida por vários impérios. A língua predominante na época era o grego. O Império Grego de Alexandre o Grande basicamente padronizou o idioma e a cultura. A filosofia grega influenciou muita gente e o grego koiné se espalhou por toda aquela região, se tornando o idioma comum de todos aqueles povos. Nesse tempo, também já havia judeus vivendo nas mais diversas regiões. Então, quando o Império Romano despontou, ele se aproveitou daquela unidade cultural e idiomática para trazer uma realidade singular. Diferentemente de outros impérios, o Império Romano conseguiu manter a paz em todo o seu domínio, de forma incrível, que em um só governo administrava boa parte do mundo conhecido. Era um governo pacífico e próspero, e suas cidades estavam em progresso, e viajar não era mais difícil, pois muitas estradas foram construídas. Havia a famosa paz romana, com tropas imperiais mantendo tudo em ordem e a autoridade do imperador em toda a extensão do império. Consequentemente, houve grande prosperidade, riqueza e desenvolvimento. A infraestrutura pública do Império Romano era algo sem igual para os padrões da época. Todo o império era ligado por estradas que facilitavam o comércio e a comunicação.
Foi nesse cenário que o evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente de Jerusalém para as cidades mais longínquas do mundo greco-romano, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus de que suas testemunhas pregariam o evangelho tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Apesar de haver muitas religiões e filosofias, a política dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados. O mundo estava vazio espiritualmente. Assim, o mundo estava pronto para a recepção de uma nova religião. A plenitude do tempo não quer dizer que o mundo estivesse pronto para se tornar cristão, mas quer dizer que nos desígnios de Deus havia chegado o momento de enviar o seu Filho ao mundo. Gálatas 4:4. Então, assim, foi tudo preparado, né? Foi tudo feito na direção que Deus deu. Jesus não nasceu naquele tempo por obra do acaso. As pessoas estavam espiritualmente, como diz aqui, vazias. É isso aí. Sim, as pessoas estavam espiritualmente mortas. E aí, Jesus nasceu e trouxe um renovo. Um renovo. Literalmente. A visão cristológica da igreja. A igreja tem a sua origem na presciência de Deus e cumpre a relevante responsabilidade de ser o instrumento da revelação de seus mistérios ao mundo, bem como seu instrumento de ação na terra. Ela é um projeto de Deus, implantado pelo próprio Senhor. E aí tem um versículo que diz: edificarei. Acabou. Ah, não, melhorou. Edificarei a minha igreja, que recebeu do próprio Deus o privilégio de ter sido fundada por Ele mesmo, que reclama para si o seu direito de propriedade sobre ela. Minha igreja, Atos 20:28 e Hebreus 9:12. A caracterização da igreja não é um assunto simples, uma vez que a mesma manifesta características temporais e visíveis, bem como eternas e invisíveis. Ela demonstra aspectos que não encontramos em nenhum outro lugar, a não ser em si mesma, tendo em vista que sua estrutura é dinâmica e viva. Em vez de falar de uma organização, a Bíblia descreve a igreja como um corpo composto de membros vivos. Romanos 12, 4, versículo 4, Romanos 12, versículos 4 e 5. E Colossenses 1, 18 e 24. Mesmo quando trata a igreja como um edifício, lá em Efésios 2, 21, entendemos que é um edifício que cresce como um organismo vivo. Os membros são blocos ou pedras usados na construção da igreja. 1 Pedro 2:5 e 1 Coríntios 3, 10, 15. Jesus não morreu para comprar terras e edifícios, nem para estabelecer alguma instituição. Atos 20, 28. A Bíblia mostra claramente
que a história da redenção foi planejada por Deus desde a eternidade. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história soberanamente para que seu propósito fosse cumprido. Então, no momento oportuno, isto é, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ele morreu para comprar as almas dos homens e mulheres que estavam mortos no pecado, mas que agora têm salvação e esperança de vida eterna. Romanos 5:8 e 1 Coríntios 6:19 e 20. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5:23. E aí eu trouxe aqui uma curiosidade, né? E também uma questão de entendimento, né? Que começou a ser colocado, né? Começou a divergência lá na igreja primitiva, de que quem era a pedra de esquina, né? E não era Pedro. Não era Pedro. E aí isso é bem interessante, porque quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a entender que a pedra angular, né, que a igreja católica coloca, né, que é Pedro, não era Pedro, na verdade. A pedra é Jesus. A pedra principal de um edifício, a qual toda a construção estava apoiada, era Jesus. Mateus, Marcos e Lucas citaram as Escrituras. Não, Jesus citou as Escrituras de Mateus, Marcos e Lucas no Salmo 118, 22 e 23, e mostrou ser ele a pedra. Ainda sobre a pedra, há uma surpreendente profecia no livro de Isaías. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que põe em Sião um alicerce, como alicerce uma pedra provada, preciosa, de esquina e de firme fundamento. Isaías 28, 16. Sião é um dos montes sobre o qual Jerusalém foi construída. De tanto ser usada, Sião acabou sendo sinônimo de Jerusalém. Também já estava profetizado e mostrado que esta pedra é o próprio Senhor e que seria motivo de tropeço para Israel e Judá. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de armadilha de pedra, de tropeço e de rocha de escândalo. Eu já falei isso, né? Mas servirá de temor, e seja ele o vosso assombro. Mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muito dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Isaías 8, 13 a 15. O apóstolo Pedro escreveu que Cristo é a verdadeira pedra, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Por isso, na Escritura se diz: eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido.
E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal de esquina. E como a pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra sendo desobedientes. 1 Pedro 2, de 4 a 8. Se a igreja é o corpo de Cristo, logo uma das pedras, no caso aqui Pedro, não poderia ser o cabeça da igreja. Jesus é a cabeça deste corpo. Efésios 1, 22 e 23 e Colossenses 1, 18. Cristo é o fundamento, o alicerce, que mantém a igreja firme de pé. E é quem dá o poder para a igreja triunfar sobre o inferno ao longo dos séculos. Atos 2, 22 ao 36 e 1 Coríntios 3, de 9 a 11. E a outra ocasião em que Jesus mencionou a palavra igreja foi em Mateus 18, 17, quando falava sobre a disciplina. E se não escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Entre Cristo e a igreja existe plena comunhão. Mateus 18, 20. No capítulo 16, do versículo 13 ao 16, lemos que Jesus, indo para o lado de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E ouvindo suas várias respostas, que diziam ser Jesus. Diziam ser Jesus. João Batista, outros Elias e outros Jeremias, e algum outro profeta. Então o mestre lhes fez uma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, respondeu imediatamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desta resposta, Jesus fez uma enfática declaração, revelando aos seus discípulos a edificação, a jornada e o futuro da sua igreja na terra. O Senhor afirmou a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Quando o mestre anunciou, edificarei a minha igreja, identificou-se com o seu arquiteto, cuja edificação estender-se-ia até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. O fundamento sobre o qual ele edifica a igreja está indicado nas palavras do texto: sobre esta pedra. A pedra não se refere a Pedro, e sim a verdade que este acabara de afirmar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 16. Jesus não disse: sobre ti edificarei a minha igreja, mas declarou que sobre a confissão revelada pelo Espírito Santo a Pedro, a igreja seria edificada. O próprio Pedro afirma que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Pedra angular, eleita e preciosa. Em 1 Pedro 2,5, em Atos 4,11. A referência a Cristo como a pedra angular figura um edifício construído com pedras espirituais, isto é, vidas regeneradas ao longo da existência da igreja na terra. Amém? E hoje estamos aqui encerrando o primeiro. Aí rapidinho, deixa eu só falar sobre o questionário. Eu coloquei lá no grupo
o texto, né, o primeiro capítulo, assim como eu farei nos demais. E a minha pretensão é usar o primeiro, os capítulos divididos em 2 aulas. E sempre vou colocar junto um questionário. Esse questionário, vocês não têm que me entregar para ontem. Vocês vão fazer o questionário. Quem quiser que eu corrija, igual a irmã Rosângela, ela já me entregou. Beleza, eu vou corrigir, né? Vou devolver a ela. Porque eu não quero usar o tempo da aula para a gente fazer essa correção. Então, se todo mundo topar, quiser fazer a correção, aí eu vou tentar ver um tempinho aí depois da aula, por exemplo, terminei, tem 8 minutos para a gente poder fazer isso. Aí a gente fazia a correção, porque eu não coloquei muitas questões. São questões complexas, grandes, que você vai responder com as suas palavras, então não tem como ficar idêntico, igual de todo mundo, né? Cada um vai falar e aí a gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai trocar ideia para a gente poder ajustar. Tá? E o questionário, gente, eu estou fazendo para que vocês assimilem, porque não tem nenhum propósito a gente aprender ou ficar aqui ouvindo e não entender o que a gente está fazendo, né? Então, o propósito é vocês... e aí eu estou resumindo o máximo, porque assim, se nós formos falar sobre a história da igreja, é enorme. Dá um livro, mas o meu entendimento aqui, né, que foi passado pelo pastor Moisés, é que vocês tivessem uma noção, uma visão, né, do que é a igreja, o que é a eclesiologia, qual é o nosso papel, o que a gente está fazendo aqui, qual é o objetivo da igreja, e aí a gente poder, sim, trabalhar em cima disso, para que a gente possa desenvolver as outras todas as matérias que nós aprendemos, né, que foram colocadas aqui também de igual forma. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao questionário, pode me procurar, pode me mandar pelo Zap no privado, que aí a gente tira a dúvida que for necessária, ou eu estou aqui na igreja sempre, a gente pode fazer isso. E aí vocês me entreguem, aí eu não quero ficar dando prazo, porque a gente vai ter avaliação. De qualquer forma, já vou avisar que a gente vai ter avaliação. Mas o exercício é justamente para vocês poderem ir assimilando e também buscando em outras literaturas o que não foi dado especificamente aqui, porque são tantos nomes, a igreja, quando ela foi iniciada, tem tanta controvérsia, são tantos problemas. E assim, então, eu estou fazendo um resumo e eu vou trazer para vocês, em tópicos, cada fase, o que era mais importante, o que é mais necessário vocês saberem, para a gente poder, né, dar uma continuidade nas nossas aulas, tá certo? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Está tirando a oferta no final ou está tirando agora? No final? Deus amado, nós te exaltamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, que tu possa nos ajudar, ó Deus, a enxergarmos, aprendermos, ó Pai, o que tu deseja que aprendamos. E que não seja, Senhor, simplesmente para o nosso bel prazer ou deleite, mas que nós possamos levar e multiplicar, ó Deus, a tua palavra, para que mais vidas possam chegar até o teu altar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.